Bom, saudações a todos. Aqui no nosso cantinho hoje do conhecimento, eu tenho uma pergunta, um tema, a pedido de Lauriene, moradora de Guaíba, Rio Grande do Sul. Ela quer saber o que são possessões, né? Se possessões são feitas só por demônios ou por outros espíritos. É um assunto bem abrangente, então não sei se vou conseguir falar tudo em um vídeo só, ou se vou dividir em 2 ou 3 vídeos. Mas vamos começar. Deixar o som bem baixo para não atrapalhar. Então, o que são possessões espirituais? Tenho que falar amplamente, não só na visão do satanismo, mas na visão geral, porque todos os segmentos espirituais que mexem com o mundo espiritual têm essa relação com possessão, se são espíritos, se são daimons. Bom, segundo o Espiritismo, possessões espirituais e suas diferenças e explicações. Segundo o Espiritismo, possessão espiritual seria sinônimo de subjunção, subjugação, uma das variedades da obsessão. De acordo com o Espiritismo, o termo possessão estaria incorreto, por 2 motivos. Porque implica a crença em seres criados e voltados perpetuamente ao mal, o que estaria em desacordo com a doutrina espírita, que ensina que todos os seres progridem com o tempo, conforme a lei do progresso. E porque implica a ideia de apoderamento de um corpo por um espírito estranho, uma espécie de coabitação, quando na verdade o que ocorreria seria um constrangimento, uma dependência absoluta em que a alma pode achar-se em relação aos espíritos inferiores. Ou seja, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, a palavra obsessão está errada porque seria um espírito criado para fazer o mal. Essa é a visão, vamos continuar. Portanto, segundo este conceito, os médiuns que incorporam espíritos superiores e praticam o bem são considerados possessos, não são considerados possessos. A subjugação, portanto, consiste na paralisação da vontade, fazendo com aquele que sofre agir a seu mau grado. Ou seja, a incorporação faz a pessoa agir contra a vontade dela. A subjugação pode ser moral, quando o subjugado toma resoluções absurdas, ou seja, quando a pessoa que está incorporada, influenciada por esse espírito, ela tem uma conduta moral absurda, né? Ou seja, seu comportamento moral, o que ela faz às escondidas, o que ela pratica, e comprometedoras, julgando sensatas ou corporal. Quando o espírito inferior atua sobre o corpo do subjugado, ou seja, sobre o corpo da pessoa que está ali possuída, provocando movimentos involuntários. A pessoa não tem domínio sobre o seu corpo, né? Quando ela está em transe espiritual, incorporada com algum espírito, seja de qual origem for. De forma geral, possessão demoníaca ou espiritual, ou espíritos inferiores. De acordo com muitos sistemas e crenças, o controle de um indivíduo ou de algum
casos, objetos inanimados como bonecos ou animais, só pode ser maligno ou sobrenatural. Descrições de possessão demoníacas normalmente incluem o prejudicamento da saúde, a mudança de comportamento e muitas vezes memórias ou personalidades do subjugado apagadas, junto com convulsões e desmaios. Bom, uma possessão demoníaca de pessoas, de objetos ou até de animais, segundo alguns sistemas de crenças, ela é maligna ou sobrenatural. Prejudica a saúde, a mudança de comportamento e, às vezes, perda de memória e mudança na personalidade. E isso é uma verdade. Uma pessoa, quando está incorporada por um espírito que já foi vivo e desencarnou, ou por uma entidade, daimon não incorpora em ninguém. Um daimon, um demônio, ele é um não nascido, ele não incorpora no corpo de ninguém. O que nós estamos vendo aqui em várias opiniões de outras religiões ligadas ao espiritismo é sobre incorporação de um outro espírito, de uma entidade ou de um espírito possessivo, né? Que está querendo tomar posse daquela vida, um obsessor. E realmente isso pode causar problemas na saúde, a pessoa pode não lembrar do que está fazendo e tomar decisões involuntárias, ter convulsões e desmaios. Por quê? É uma luta interior, é um outro ser querendo tomar o seu espaço, tirar o seu espírito, a sua vontade e ocupar aquele espaço que não pertence a ele. Vamos lá. Outras descrições incluem o acesso ao conhecimento oculto, gnóstios e línguas estrangeiras, glossalábia, para que tanto nome complicado, hein? Mudanças drásticas na entonação vocal e estrutura facial, e o súbito aparecimento de lesões, arranhões, marcas de mordidas ou lesões de força sobre-humana. Então, quando a pessoa está com essas possessões, muitas mudam o tom de voz, ficam com a voz que não é delas, tem uma força sobrenatural e pode aparecer com marcas pelo corpo. Isso é verdade. Isso acontece realmente. Não como nos filmes que a gente vê, que gira a cabeça para trás. Eles ali têm um certo exagero, mas acontece sim de uma pessoa ser possuída por um espírito e ela não falar com a própria voz. O andar dela muda, a face da pessoa, o olhar muda, o jeito da pessoa totalmente é outro. Ou seja, é um outro espírito que está habitando aquele corpo. Isso não é difícil de ver. Vamos lá. Paramos aqui, né? Ao contrário da canalização mediúnica ou outras formas de possessão, o indivíduo não tem controle sobre a suposta entidade. Como eu acabei de falar, a pessoa não consegue controlar o próprio corpo nem a entidade que o possuiu, e por isso permanece nesse estado, até que a entidade seja forçada a deixar a vítima, normalmente através de um exorcismo. Aqui estamos falando da religião católica, né, que pratica esse exorcismo, né? Muitas culturas e religiões contêm alguns conceitos de possessão demoníaca, mas os detalhes variam consideravelmente. As mais antigas referências à possessão demoníaca vêm dos sumérios, que acreditavam que todas as doenças do corpo e da mente eram causadas por demônios de doenças,
chamados Guidim, ou Guidim, com 2 Ds. Bom, existe um fundo de verdade nisso. Tem espíritos que trazem doenças para a pessoa. A pessoa não tem aquela doença, mas ela traz aquela doença para o corpo da pessoa. A pessoa se sente doente, vai ao médico, o médico não acha nada, porque é uma doença espiritual. Os sacerdotes que praticavam exorcismo nessas nações eram chamados de Ashipo, feiticeiros, em posições de um aço, de um médico, que aplicava bandagens e pomadas. Bom, bandagens e pomadas não ia adiantar muito, né? A enfermidade não estava no corpo, era causada por um espírito. Muitas tábuas cuneiformes contêm orações para certos deuses, pedindo proteção contra os demônios, enquanto outras pedem aos deuses para expulsar os demônios que invadiram seus corpos. Cada crença é uma crença, né? Pessoas exigem que um Deus expulse aquele espírito. Eu digo uma coisa, nós seres humanos não temos realmente força suficiente para nos livrarmos sozinhos de uma possessão, de um espírito. Seja ele mandado, seja porque ele veio porque quis. Nós não temos essa força, tem que ter uma força superior. Culturas xamânicas também acreditavam em possessões demoníacas. Os xamânicos realizavam os exorcismos. Nessas culturas, doenças são muitas vezes atribuídas à presença de um espírito vingativo, ou raramente chamado de demônio, no corpo do paciente. Esses espíritos eram frequentemente descritos como espectros de animais ou pessoas injustiçadas pelo portador. Ou seja, aqui se crê nessa cultura que esses espíritos são desencarnados que estão se vingando daquela pessoa por algum motivo, por alguma coisa que essa pessoa fez a esse desencarnado, a esse espírito errante. Vamos lá. Os ritos do exorcismo geralmente eram compostos de oferendas respeitosas ou oferendas de sacrifícios. Sacrifícios animais, né? Devo lembrar que no satanismo não tem esse tipo de sacrifício. No satanismo não existe sacrifício de animais ou de pessoas em ritual algum. Se alguém disse isso para você, está mentindo. Ou não segue a linha da vertente que eu sigo, não segue os 11 mandamentos da Bíblia satânica que eu sigo. Bom, vamos falar agora sobre o ponto de vista no cristianismo. O cristianismo afirma que a posse deriva do diabo, ou seja, de Satanás, ou de seus seres demoníacos. Lógico, né? O cristianismo não seria o mesmo se não tivesse um protagonista tão famoso, né? Tem que colocar o mal para impor o medo e esse medo levar as pessoas para a igreja, né? Se não existisse um medo, ninguém estaria lá. Bom, muitos sistemas de crenças cristãs, Satã e seus demônios são descritos como anjos caídos. Os mais sustentáveis de serem possuídos são pessoas com limites fracos e de baixa autoestima, o que para céticos acerca da possessão. Para alguns céticos, a possessão se dá com pessoas fracas espiritualmente ou de baixa estima. A pessoa está em depressão, né?
e um espírito se apodera disso, se aproveita dessa fraqueza. Aí aponta para o envolvimento do ego disfuncional em manifestações desse fenômeno, em vez de reais entidades externas. Existem algumas pessoas que acreditam que isso é da pessoa, da baixa estima, da depressão e da fraqueza. Realmente pode ser. A depressão é uma coisa terrível, uma doença, dizem que é a doença da alma, do espírito, né? Nem tudo é um espírito, nem tudo está sendo causado por um espírito naquela pessoa. Existem várias coisas sendo observadas, como eu já disse aqui, em alguns casos a pessoa muda a voz, sem perceber, o rosto se muda, o olhar é outro, o andar é outro. No kardecismo, obsessão, segundo o Espiritismo, seria uma influência de supostos seres imateriais que influenciaram pessoas devido a seus pensamentos impuros. Bom, no kardecismo eles acreditam isso. De acordo com o pensamento da pessoa, a pessoa entra no mesmo nível, na mesma frequência desses espíritos inferiores. Os adeptos dessa religião acreditam que a obsessão pode causar doenças físicas e psíquicas. Como já li antes, realmente pode causar doenças físicas e psíquicas, doenças mentais, se não forem tratadas, socorridas a tempo. Segundo Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, seria o domínio de alguns espíritos logrados adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticado senão por espíritos inferiores, que produzem domínio ao obsediado. Ou seja, uma possessão, segundo o kardecismo, nunca é provocada a não ser por um espírito inferior. Vocês estão vendo aí, um demônio, um daimon, não toma posse do corpo de ninguém. Vamos lá. A ação persistente de um espírito do mal exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, seus respectivos sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Mais uma vez, está dizendo que atitude moral, sinais externos são perceptíveis, ou seja, os gestos da pessoa, o olhar, o andar, até a perturbação do organismo, a pessoa se sente mal e também fica perturbado mentalmente. Isso é um fato. Tratamento. Existe um tratamento? Segundo a visão espírita, nem toda perturbação emocional tem origem espiritual, sendo sempre importante a averiguação médica das origens das mesmas, identificando-se, porém, uma ocorrência de obsessão, recomenda-se o tratamento de suas causas, ao mesmo tempo em que o tratamento médico lhe trará os efeitos. Ou seja, o tratamento médico e o espiritual. Ainda no Espiritismo, falando sobre isso, como o Espiritismo vê essa obsessão na subjugação, a ação de espíritos desencarnados que odeiam o médium e querem se vingar. Médium é aquela pessoa que tem uma porta para o mundo espiritual. Ela incorpora os espíritos que falam através dela, deixam recados. Existem vários tipos de mediunidade. Mediunidades desenvolvidas, mediunidade espontânea, que já vem com a pessoa, que nos terreiros se chama
de Umbanda diz que a pessoa é de berço, né? Tem esse tipo de tratamento. Ah, fulano veio de berço com a mediunidade dele, ou seja, já nasceu assim. Outras são desenvolvidas. Todos nós somos médiuns, mas cada um tem um grau de percepção dessa mediunidade. Bom, então o espírito muitas das vezes é um desencarnado que vem para se vingar do médium, daquela pessoa que ele está incorporando, por algum motivo. Os quais chamam de obsessores. Ele preconiza o esclarecimento dos mesmos, à luz da lei da causa e do efeito, ao mesmo tempo em que estejam ao médium e aqueles se prejudicam. Os dois se prejudicam, né? É uma briga. É uma briga entre os dois, porque é uma desavença que houve em algum momento da vida da pessoa em vida, não necessariamente nessa vida, segundo a crença espírita. Pode vir de outras vidas. Tratamento da obsessão, chamado de desobsessão, é sempre feito em um centro espírita. Nele se utiliza a lei de causa e efeito, na tentativa de mostrar aos obsessores que aquele por quem eles nutrem ódio hoje, em função de eles ter feito mal em existências passadas, teria em existência ainda mais remota sido vítima cujos agressores teriam sido eles. Ocasião em que teriam plantado a semente do mal que mais tarde os viria a afligir. Como acabei de dizer, na crença kardecista, eles acreditam dessa forma, que um espírito obsessor é de uma pessoa que algum dia alguém fez mal. Fez um mal a uma pessoa, aquilo vai se arrastando de geração a geração, e isso não é totalmente uma mentira. Isso realmente é uma verdade. Existe sim. Você faz um mal, você não sabe a quem fez, aquela pessoa morre com aquele ódio, aquele rancor, ou você sabe que fez, e isso vai se tornando uma guerra. Uma guerra porque, na verdade, todos saem perdendo, né? O espírito que está ali, segundo o kardecismo, não evolui, não sai daquele lugar, daquele patamar, e quem está lutando também fica naquela briga parado no tempo. Bom, até aqui, o que eu pude esclarecer sobre possessão. Eu vou parar esse vídeo aqui e vou continuar na segunda parte. Possessão, até aqui que nós vimos, não é feita por um demônio. São espíritos desencarnados ou espíritos inferiores, entidades inferiores. Um espírito leva a pessoa a beber, a fumar, a se prostituir, a se drogar? Sim, leva sim. Quando a pessoa ela é fraca, como nós já vimos aqui, ela é fraca espiritualmente, ela é fraca mentalmente, ela não tem uma proteção espiritual, ela não busca nada nem ninguém, ela está sujeita a ser possuída por esse espírito, obsediada, seguida. A pessoa não tem uma vida própria. E existem outros tipos de influências espirituais que nem sempre são malignas. Às vezes um espírito quer se comunicar com o nosso mundo para trazer um recado, pedir um socorro, deixar alguma mensagem. Essa experiência é uma experiência única, mediúnica. Cada médium sabe muito bem o que ele está vendo, sentindo, porque você consegue identificar a presença de uma coisa diferente em você. Você percebe que não é você.
Eu posso falar isso por experiência própria. Antes de chegar no caminho do satanismo, antes de conhecer esse caminho, eu era atormentado também por espíritos. Eu não sabia o que era. Eu ouvia vozes, eu ouvia chamarem meu nome. Acontecia coisas que, se eu falasse, eu ia acabar me internando como louco. Eu preferia não comentar. E já teve fatos também que foram ditos por pessoas da minha família, bem mais velha que eu. Uma prima em segundo grau. Não vou dizer o nome que não tem a ver com o contexto. Ela me disse uma vez, eu já era adulto, que uma vez chegou na casa onde eu morava na casa com a minha avó, eu tinha por volta de 10 anos, eu estava na varanda. E ela disse que eu comecei a falar em espanhol. E eu, uma criança de 10 anos, começa a falar em espanhol do nada. E ela perguntou para minha avó, que era tia dela, ué, o que é isso? O que a senhora acha disso? O que está acontecendo? Ela se veio e falou assim, sei lá. E ficou por isso mesmo. Então, como que uma pessoa adulta vê uma criança falando em outro idioma e fala, sei lá, deixa para lá? É uma total falta de responsabilidade, não é? Enfim, fiquem atentos aos sinais, fiquem atentos ao que acontece ao seu redor. Aqui já deu para entender alguma coisa? Como que se acontece uma possessão, uma influência espiritual. Na segunda parte, para não ficar muito extenso esse vídeo, nem cansativo, eu vou falar do restante da conclusão desse assunto, ok? Então até aqui já entenderam. Um daimon, um demônio, ele não toma o corpo de ninguém. São espíritos inferiores em suas várias manifestações, por vários motivos. Então, espero que tenham entendido até aqui. Hoje, como estamos falando de espíritos, de portal, né, que se abre um portal para o espírito passar para esse mundo, eu estou com esse aqui, ó. Esse cordão tem na minha loja chamado O Portal. Dá para ver? Tem um daimon aqui. Um daimon saindo do espelho. Ele vem com essa correntinha aqui, prateada, e também vai com essa daqui, ó, de couro. A pessoa coloca o que quer. Tem na minha loja, omundodamagia.com.br. Tem na minha loja também agora na plataforma da AliExpress Brasil, que eu vou deixar o link abaixo, e também tem na plataforma Shopee. Na AliExpress, né? AliExpress Brasil, nome difícil. Você tem a vantagem de poder comprar de qualquer parte do Brasil, o frete é grátis. Imagina uma pessoa que compre alguma coisa na minha loja e mora na Bahia, por exemplo. Aconteceu esses dias, uma pessoa comprou um punhal ritualístico, ela pagou R$70 de frete. Foi quase o dobro do valor do punhal. Morava na Bahia. Mas ela não comprou nessa plataforma AliExpress Brasil, onde a minha loja está, chamada Magia Express Store. Se ela tivesse comprado dentro dessa plataforma, ela não pagaria nada no frete. Então eu estou sempre procurando meios daquilo que eu tenho na minha loja chegar até as pessoas. As pessoas que procuram produtos específicos ligados à magia, amuleto, cordões, sigilos. Então fica abaixo aí sempre os meus cursos também. Tem o curso também de como você usar a magia a seu favor, como quebrar a maldição, se livrar de possessão. O que nós estamos falando aqui é sobre possessão. Tenho esse curso aí. Abaixo do vídeo eu sempre deixo a descrição dos cursos que eu tenho. Então, por enquanto, eu vou deixando por aqui. Espero que tenha ajudado em alguma parte esclarecer esse assunto. Até o próximo vídeo. Saudações a todos. Eita!